Covid, que alguns funcionários que ele estava ali do lado dele deu positivo, e ele não tem certeza, então, mas por isso que ele resolveu não vir para a igreja hoje. Amém? Então vamos estar ao término do culto, ao término do estudo, nós vamos estar orando pelo nosso servo, pelo servo do Senhor, que Deus possa estar assim dando a recuperação para ele, não só para ele, mas também para a nossa irmã Jeane, em nome de Jesus. Ele só vai saber do resultado daqui 3 dias, se deu também dele, se deu positivo ou não. Amém? Vamos estar aqui, hoje é a lição número 4, que vai falar: Jesus é o pão da vida em mim. Amém? Então vamos estar chamando aqui o nosso cooperador Márcio nessa noite. Ele vai estar trazendo essa aula para nós, que nós possamos, em nome de Jesus, estarmos com nossos ouvidos espirituais atentos e aprendendo um pouquinho mais. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, um motivo de muita alegria poder estar juntamente com os irmãos em mais um estudo da Palavra de Deus. E vamos para a lição de número 4, que diz: Jesus, o pão da vida. E aí o texto áureo vai dizer assim: eu sou o pão da vida, que está lá em João 6:48. E a verdade prática está escrito assim: Jesus é o pão da vida, que sacia a fome espiritual de todo ser humano. A irmã quer ler para a gente a leitura bíblica em classe, fazendo um favor? Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E a grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus levantou os olhos e, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para os experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que isso para tantos? E disse-lhe Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita releva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em números de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quando eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. E colheram-nos, pois, encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobrejaram os que haviam comido. Vendo, pois, que aqueles homens, os milagres que Jesus tinha feito, diziam: este verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Amém. Graças a Deus. Então hoje nós estudaremos sobre Jesus, o pão da vida, e falaremos sobre o milagre que Jesus realizou, o primeiro milagre aí da multiplicação de pão e peixe. Então a palavra-chave é vida. Irmã Marico, lê pra gente a introdução. O Senhor multiplicou pães e peixes para saciar a fome de uma grande multidão. No entanto,
Ele notou que as pessoas estavam focadas apenas nas suas necessidades materiais, preocupando-se unicamente em satisfazer a sua fome imediata. A lição dessa semana visa demonstrar que somos dependentes de Deus. Essa dependência não se limita às necessidades materiais, mas, acima de tudo, refere-se à nossa necessidade espiritual, que só o pão da vida pode satisfazer plenamente. Glória a Deus, irmãos. Então, o Senhor Jesus, Ele é a maior provisão de Deus para toda a humanidade. Ele não só alimentou aquela multidão, como também Ele é o próprio pão da vida. Então, nós não sentimos apenas a fome física, nós sentimos também a fome espiritual. Então, Jesus, Ele usou a fome física para despertar aquela multidão acerca da necessidade de saciar a fome espiritual. Então hoje nós veremos o quanto somos dependentes de Deus, e esta dependência não se limita apenas nas nossas necessidades básicas, mas como também na nossa vida espiritual. Vamos para o primeiro tópico: Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Irmãos, e nós vamos trabalhar com a Bíblia. Aí, deixa eu ver, a irmã Regiane, abre pra gente aí em João capítulo 6, versículo 10. A irmã Andrea, abre pra gente Mateus capítulo 14, versículo 21. A irmã Matico, abre pra gente Marcos capítulo 6, versículo de número 39 e versículo de número 40. Presbítero Maurício, Lucas capítulo 9, versículo de número 14. E presbítero Lucimar lê para a gente a multiplicação de pães e peixes. Vamos lá. A multiplicação dos pães e peixes. O Evangelho de João relata um dos mais impressionantes milagres de Jesus, quando ele conseguiu alimentar quase 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos. A narrativa do milagre dos pães e peixes está presente nos 4 do Evangelho. No capítulo 6, versículo 1, João começa com a expressão "depois disso". Esta frase refere-se aos acontecimentos que se seguirão às palavras de Jesus, dirigidas aos judeus em Jerusalém, durante a provável festa da Páscoa mencionada no capítulo 5. Então vamos lá. Então cada evangelho, eles nos fornece uma perspectiva e detalhes diferentes sobre esta primeira multiplicação de pão e peixes. Embora as perspectivas sejam diferentes, elas estão entrelaçadas uma da outra, elas estão ligadas umas na outras, todas elas se completam. Então vamos lá para João, capítulo 6, versículo 10, vamos ver o que João diz, vai lá. E disse Jesus: manda assentar-se os homens. E havia muitas relvas naquele lugar, assentar-se, pois os homens em número deles quase 5.000. Olha aí. Então aqui João ele traz um detalhe de que ali havia quase 5.000 homens, tá? Agora vamos ver qual é o detalhe que Mateus traz. Mateus capítulo 14, versículo 21, vai lá. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Então olha aí. Então João, ele traz o detalhe que havia quase 5.000 homens. Aí Mateus, ele complementa dizendo que havia mulheres e crianças. Vamos para Marcos capítulo 6, 39 e 40. Vamos lá, ver a visão de Marcos, vai lá. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupo na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50.
Ok. Então João afirma que os que comeram foram quase 5.000. Aí Mateus complementa que havia mulheres e crianças. E Marcos traz mais um detalhe de que eles se assentaram em grupos de 100 e 100 e de 50 e 50. Vamos lá, Lucas capítulo 9, versículo 14. Porquanto estava ali quase 5.000 homens, disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em grupos de 50 em 50. Olha aí. Então nós vemos que Lucas e Marcos, eles trazem o detalhe de que aquelas pessoas se assentaram em grupos. Então Marcos diz que eles sentaram de 100 e 100, e já Lucas diz apenas que eles sentaram de 50 e 50. Então cada evangelista, ele descreve algo para nos trazer uma informação ampliada a respeito do mesmo assunto. Então, quando nós vamos estudar um assunto nos 4 evangelhos, nós temos uma visão mais ampla do que se passou, da história, do que houve. Então, é muito importante, irmãos, nós estudarmos o assunto dentro dos 4 evangelhos. Por exemplo, nós vamos estudar a respeito da multiplicação dos pães e peixes. Então, João ele traz um detalhe, Mateus traz outro detalhe, e Lucas e Marcos traz mais um detalhe. Então, quando nós observamos os 4 evangelhos, nós temos uma visão ampliada acerca da palavra de Deus. Tá certo? Então, João, ele menciona que aquela multiplicação dos pães ocorreu após os eventos descritos no capítulo 5, usando a expressão depois disso. Porém, esse depois disso não se passou assim de imediato, levou um tempo, demorou um tempo, as coisas não aconteceram na ordem cronológica. Porque a impressão que nós temos é que essas coisas aconteceram no dia seguinte, ou no mês seguinte, mas demorou um tempo, tá? Então, demorou um tempo, e considerando aí o calendário judaico, entre a festa mencionada em João 5:1 e alguns acreditam que seria aí a festa do tabernáculo, em João 5:1. Já na Páscoa, em João 6:4, teriam se passado meses ou até mesmo um ano. Tá certo? Então vamos lá para o 2, o milagre. A irmã Sandra lê para a gente, mas antes, vamos lá. A Matico deixa aberto para a gente em 1 Reis, capítulo 17, 14 e 15. A irmã Márcia, 2 Reis, capítulo 4, versículos 5 e 6. Ok? Pode ler. O milagre. Como o único milagre mencionado nos 4 evangelhos, o evangelista procura mostrar a multiplicação de pães e peixes nesse capítulo como uma manifestação do poder ilimitado de Jesus. Por essa razão, ele destaca a imagem de Jesus ao alimentar uma imensa multidão composta por homens, mulheres, jovens e crianças, que o guiaram. Na sua narrativa, João revela o poder criador e divino que é capaz de trazer à existência aquilo que anteriormente não existia. Assim, o milagre da multiplicação de pães e peixes distingue-se dos milagres de cura e de outros tipos. Então vamos lá. Está falando de milagre. O que significa milagre? Então, o milagre é um fato ou acontecimento sobrenatural que Deus realiza para confirmar o seu poder e o seu amor e sua mensagem. Porém, o milagre ele nunca tem um fim próprio. O milagre ele sempre tem um propósito maior, que é revelar a glória de Deus e confirmar aí a sua mensagem de salvação. Então, o tema principal do Evangelho de João é apresentar Jesus como Filho de Deus. Jesus ele é Deus, e dessa forma ele é
onipotente, dele é todo o poder. Então, apesar de Jesus usar a matéria já existente como pão e peixe, ele aumentou a quantidade de forma sobrenatural. Então a multiplicação dos pães e peixes foi muito grande, tá certo? E ele transformou aí 5 pães e 2 peixes em mais de 5.000 para alimentar uma grande multidão. Ele trouxe à existência aquilo que não existia. Então já no Antigo Testamento, nós vamos ver que houveram milagres semelhantes a esses, da multiplicação do peixe, do pão e do peixe. Nós vamos ver que houve também aí a multiplicação da farinha e do azeite, tá certo? Então vamos lá, 1 Reis 17, 14 e 15. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo, para Elias e para a mulher e a sua família. Olha aí. Então, esse aqui é o primeiro milagre no Antigo Testamento que Deus operou através do profeta Elias. Então vamos também ver agora um milagre semelhante do azeite que Deus operou através do profeta Eliseu. Vai lá, 2 Reis capítulo 4, versículos 5 e 6. E ela foi e se trancou com seus filhos, eles traziam vasilhas e ela as enchia. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse a seu filho: traz-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veja que aqui nós temos duas situações de milagres. A primeira é a viúva de Sarepta. Ela preparava ali a sua última refeição e logo depois aguardaria a morte, porque já não haveria mais o que comer. Então Deus, através do profeta Elias, realizou um milagre na vida daquela mulher. E aí tanto o profeta como a viúva e seu filho comeram por muitos dias. Já o outro milagre é da outra viúva que estava para perder os seus filhos por causa da dívida deixada pelo seu marido. Então Deus, através do profeta Eliseu, realizou um milagre na vida daquela mulher também. Então nós vemos que o nosso Deus, Ele é o Deus da provisão, Ele é o Deus da multiplicação. Deus multiplicou a farinha e o azeite de uma viúva, e Deus multiplicou aí o azeite da outra viúva. Então, veja bem, por que isso aconteceu? Porque eles obedeceram. Se você reparar bem em João capítulo 6, 10, está escrito assim: e disse Jesus, mandai assentar os homens. E eles obedeceram, os homens se assentaram, e Jesus multiplicou o pão e os peixes. E também o profeta Elias mandou a viúva preparar ali o pão, aquele bocado de pão para ele, e ele determinou o milagre para aquela mulher, que não faltaria o azeite e a farinha na panela dela. E ela obedeceu, ela creu na palavra do profeta. A outra mulher também, ela creu na orientação que o profeta Eliseu deu para ela. O que ele disse para ela? Vai, tome emprestado diversas vasilhas, fecha a porta e deita aquele azeite, aquele jarro de azeite que você tem sobre os jarros vazios. Ela creu, ela obedeceu e o milagre aconteceu. Então veja, irmãos, que o milagre ele anda de mãos dadas com a obediência. O milagre só acontece na vida de quem crê, na vida daqueles que obedecem. Agora, o comentarista também diz que os milagres da multiplicação de pão e peixe distinguem-se dos milagres de cura e de outros tipos. Por quê? Porque foi um milagre coletivo. Então, se você pegar um milagre de cura, é um milagre individual. Ali, o Senhor Jesus, ele cura um cego, ele cura um paralítico, ele cura um coxo, um mudo,
é um milagre individual. Mas esse milagre da multiplicação de pão e peixe foi um milagre coletivo. Tá certo? Foi um milagre aí de pão e peixe, um milagre que atendeu a cerca de quase 10 mil pessoas, contando com mulheres e crianças. Então a Bíblia não diz qual foi o número de pão e peixe multiplicado, mas ela aí nos dá dados importantes para podermos fazer uma análise e assim ter uma ideia do tamanho deste milagre realizado. Então vamos para os dados aqui. Irmão Fernando, abre para a gente aí de novo em João 6,10. Presbítero Simar, abre para a gente aí Mateus 14,21 de novo. Seu Nagata, abre para a gente aí João 6,13. Vamos dar uma analisada nesses dados que a Bíblia nos fornece, e aí nós vamos ter uma ideia da dimensão desse milagre que Jesus realizou do pão e do peixe. João capítulo 6, versículo de número 10. Vai lá. E disse Jesus: mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em números de quase 5 mil. Olha aí, então para nós fazermos uma análise deste milagre, nós temos um número, era quase 5 mil homens, tá certo? Vamos para Mateus 14, 21, vai lá. E os que comeram foram quase 5 mil homens, além das mulheres e crianças. Então, um outro dado importante que nós temos para fazer essa análise, além dos 5 mil homens, quase 5 mil homens, tinha também mulheres e crianças, somando tudo ali daria quase 10 mil pessoas. Vamos lá, João 6,13. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Então aqui nós temos 12 cestos que sobraram dos pães a qual todos comeram, ou seja, eles comeram em abundância. Então veja bem, a Bíblia não dá um número, a Bíblia não fala quantos pães e quantos peixes foram multiplicados ali, ela não dá um número para a gente. Mas através desse dado que nós temos, de 5 mil homens, e de mulheres, e de crianças, que juntando tudo dá quase aí 10 mil, e sabendo que sobraram 12 cestos, então nós sabemos, por consequência, que eles comeram em abundância. Olha aí, se fosse um pão para cada pessoa e um peixe, vamos supor que uma pessoa recebeu um pão e um peixe, e o número de pessoas era quase 10 mil. Então, se nós fizermos essa conta de um pão e um peixe para cada um, já daria quase 20 mil. Sendo quase 10 mil do pão e quase 10 mil dos peixes. Só que sobraram. A Bíblia está dizendo que sobrou 12 cestos cheios. Então, eles comeram em abundância. Então, você não vai comer em abundância apenas um peixe e um pão. Você vai comer mais. Tá certo? Então aqui nós já temos a certeza que esse número foi mais de 20 mil, em termos de matéria física, multiplicada por Jesus. Então se nós colocarmos aqui 2 pães para cada pessoa, e 2 peixes para cada pessoa, nós temos quase 20 mil de pão e quase 20 mil de peixe, somando aí quase 40 mil. Tá certo? Agora se nós colocarmos na conta o lanche do menino, que era 5 pães e 2 peixinhos, esse número ele vai para quase 70 mil. Se você multiplicar 5 por 10 mil, 50 mil. 2 por 10 mil, 20 mil. Somando os dois, quase 70 mil. Então, é uma análise, é só uma observação, olhando esses dados. A Bíblia não diz quantos peixes e quantos pães foram multiplicados. Mas aqui nós temos uma ideia do tanto de pão e de peixe que foi multiplicado. Não foi pouco. Sobrou muita coisa. Por quê? Porque era muita gente. Tá certo? Então vamos para o 3. Qual era o interesse da multidão? Irmão, lê pra gente o 3. Aí, só um minuto, irmão. Irmã Andrea, deixa aberto em Efésios capítulo 1, versículo 3.
Irmã Regiane, Mateus 6,33. Vai lá, irmão, pode ler. Bom, qual era o interesse da multidão? Jesus percebeu que a multidão seguia devido aos milagres e curas que realizava, mas não para escutar a sua mensagem. Então, em Jerusalém, os líderes religiosos de Deus não apenas rejeitavam como Messias, como também procuravam sua morte. Ao deixar Jerusalém, o Senhor desejou afastar-se para estar a sós com os discípulos, mas a presença da multidão frustrou esse desejo. Ele notou que as pessoas não estavam interessadas em ouvir a sua palavra como Filho de Deus. No dia seguinte, encontrou novamente a multidão que queria mais pão e confrontou ao mostrar que buscava apenas alimento material, ignorando o verdadeiro pão do céu para as suas almas. A situação não é muito diferente de hoje em dia, quando muitos se apressam atrás de milagres, mas poucos demonstram interesse pela palavra de Deus. De fato, nosso Senhor compreende as necessidades humanas, mas Ele sabe que não é o grande milagre que resolverão os problemas das pessoas, pois é preciso algo mais profundo para alimentar as almas. Olha aí. Então vamos lá. Então a multidão, ela foi atrás de Jesus porque elas não estavam interessadas no milagre ou na palavra. Elas estavam interessadas ali em se alimentar, em comer. Eles foram atrás de mais pão e de mais peixes, vamos dizer assim. Então, as necessidades materiais da nossa vida, elas precisam sim ser supridas. E o nosso Deus, Ele nos abençoa com as coisas materiais nesta vida. Porém, elas não são a única necessidade que nós temos. Como cristão, qual que é a nossa prioridade? Na perspectiva de vida que nós temos que ter. Nós temos que buscar as coisas do reino. Nós não buscamos a Jesus apenas pelos bens materiais, por apenas aquilo que Ele pode nos dar. O Senhor Jesus não nos chamou para esse tipo de coisa. O Senhor Jesus não nos chamou para sermos pessoas que correm apenas atrás de bênção. O Senhor Jesus nos chamou para o adorá-lo, para vivenciar a sua palavra, o seu evangelho. O Senhor Jesus nos chamou para pregar a sua palavra. Por quê? Qual é o objetivo? De irmos morar no céu. Esse é o nosso objetivo. Então, como cristão, nós temos aí uma perspectiva de vida que deve ser diferente, pois nós desfrutamos das bênçãos espirituais de Deus. Vamos lá, Efésios 1:3. Bendito, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Olha aí. Então nós fomos chamados para priorizarmos as coisas do alto e não a deste mundo. Olha aí, Efésios 1:3 diz: bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, aonde está a nossa bênção? Está aqui na terra? Não, irmãos, está lá na glória. Então, brevemente, o Senhor Jesus, Ele vai vir nos buscar. E tem coisas grandes preparadas para nós. São coisas maravilhosas que nós não imaginamos. São coisas que nem um olho viu, nem um ouvido ouviu, nem um coração sentiu. É isso que tem preparado para nós lá na eternidade. Então nós não podemos focar a nossa vida somente nas coisas materiais. Gastar o nosso tempo somente com as preocupações dessa vida. Por quê? Porque muitas das vezes nós deixamos de vir na igreja para fazer um trabalho extra. Quantas e quantas pessoas não estão afadigadas com as coisas dessa vida? Nós temos que trabalhar, nós temos que trabalhar. Nós temos que correr atrás das coisas materiais, nós temos que correr atrás das coisas materiais. Mas qual é o tempo que nós temos dado para o Senhor?
Qual que é a nossa programação? Dia de sábado nós vamos para o culto e cultuamos a Ele apenas 2 horas. Quando viemos no domingo, 2 horas. Aí nós vemos na quarta-feira no estudo, a oração das 8 até as 10, 2 horas. Então, no período de 24 horas que nós temos, nós tiramos 2 horas. As outras 22 horas é para a gente fazer o que nós queremos. E quantas pessoas estão tão afadigadas, tão preocupadas, que nessas 2 horas elas conseguem oferecer. Vamos lá, Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Olha aí. Primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro nós devemos buscar as coisas espirituais. Porque as nossas necessidades, o Senhor, Ele vai prover. Qual que é as demais coisas? E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? Comida, bebida, vestimenta, as nossas necessidades básicas. Então, isso aqui o Senhor Jesus já está garantindo para nós, que Ele vai prover isso na nossa vida. Mas qual que é o mandamento bíblico? Primeiro, nós temos que buscar o reino de Deus. Então, a prioridade do cristão é buscar o reino de Deus e a sua justiça. É isso que Deus determina para nós. Porque as nossas necessidades, Ele vai prover. Agora, muitas pessoas não buscam a Jesus pelo que Ele é, mas sim pelo que Ele pode dar. Quantas e quantas pessoas não estão vindo à igreja somente buscando bênçãos? Eu vou para o culto para buscar uma bênção. Eu vou para o culto para buscar uma vitória. Irmãos, nós vimos para o culto para cultuar ao Senhor. Nós vimos para o culto para adorá-lo, para se alimentar da palavra dele. Mas hoje em dia as pessoas estão preocupadas com bênçãos. As pessoas estão focadas em bênçãos. Elas não estão focadas mais em Jesus, na sua palavra. Elas estão focadas naquilo que Jesus pode dar para ela. Então, pessoas que agem dessa forma, que só se preocupam em bênção, e não procuram mudar a sua vida, não procuram colocar a sua vida de acordo com a palavra, elas estão abrindo mão da sua salvação, irmãos. Elas estão abrindo mão da sua salvação. Hoje nós temos saúde. Nós temos uma perspectiva de uma vida longa pela nossa fé natural. Nós temos uma perspectiva de vida longa. Eu acredito que eu vou viver por longos anos. Mas será que ao sair daqui eu vou estar respirando? Nós não sabemos. Então tem muitas pessoas deixando aí a sua vida espiritual de lado e se preocupando só com bênçãos e estão abrindo mão da sua salvação sem se dar conta, sem perceber. Então, por que nós devemos procurar servir a Jesus, buscar o reino? Porque a palavra do reino traz mudança. O que Jesus queria transmitir para aquelas pessoas, que Ele é o pão da vida. Ele queria, através daquela multiplicação de pão e peixe, mostrar para aquelas pessoas que Ele é o pão da vida. Mas o povo estava só focado no quê? No que Jesus fez, no milagre. O povo queria era saber do que? De se alimentar. Eles não queriam saber da palavra que traz vidas. Então muitas pessoas hoje em dia não querem saber da palavra que traz vidas. Elas só querem saber de milagres. Então, nós não fomos chamados para ser cidadãos dessa terra. Nós somos chamados para ser cidadão do céu. E cidadão do céu, ele anda como cidadão do céu. Cidadão do reino anda como cidadão do reino. Prioriza a lei do reino. Mas quem não vive como cidadão do reino e vive apenas como cidadão desta terra, é a mesma coisa de não ser cristão.
Por quê? Se ele não está preocupado com as coisas do reino, por que ele vai se preocupar em obedecer a palavra? Por que ele vai se preocupar em andar em retidão? Ele não vai se preocupar. Por quê? Porque essa não é a prioridade dele. Então, tem muitas pessoas que frequentam a igreja só por bênção. Quantas e quantas pessoas não vieram na igreja buscando uma bênção de forma insistente? Aí, quando elas receberam, sumiram da igreja. Tem muita gente assim, que só procura Jesus quando está no aperto. Está no aperto, ela está precisando de uma bênção, ela está precisando de uma solução. Aí ela vem para o culto. Aí a coisa melhora, aí Jesus abençoa a vida dela, ela pega e ela some da igreja. Ela estava interessada em Jesus? Não, estava interessada nas bênçãos. Temos também aqueles líderes evangélicos que preparam o culto para agradar os seus ouvintes. Então já tudo começa pelo ambiente, um ambiente escuro, aquele flash de luz focada no orador. Aí quando vai tocar o louvor, faz um ambiente de show. A pregação não é aquela pregação que traz o homem ao arrependimento, mas aquela pregação que Jesus vai dar. Jesus vai te dar vitória, Jesus vai te abençoar, porque Jesus vai te dar carro, que Jesus vai fazer isso, Jesus vai fazer aquilo. Esses líderes, eles induzem as pessoas a não buscar o dono da bênção, mas só as bênçãos. Então é muito importante nós aprendermos a palavra de Deus. É muito importante nós estudarmos a Bíblia. Por quê? Porque quando nós escutarmos uma pregação que sai fora da mensagem do reino, nós vamos saber se desviar desses aí. O que nós vamos fazer em uma igreja que não prega a mensagem do reino? O que você vai fazer lá, irmão? Você vai procurar só bênção, bênção, bênção? Então o Senhor Jesus nos chamou para pregar o evangelho genuíno. Ele nos chamou para pregar a palavra que dá vida. A mensagem do pão do céu. Foi para isso que o Senhor Jesus nos chamou. Então, essas pessoas que não pregam a mensagem do reino, elas não estão preocupadas em angariar vidas para o reino. Elas só querem ajuntar a multidão. Mas o Senhor Jesus nos chamou para pregar o evangelho. Aleluia. E a pregação do evangelho vai convencer o pecador dos seus pecados. A pregação do evangelho vai trazer aquele que só está preocupado com bênção. É o Espírito Santo que vai convencer essas pessoas. É o Espírito Santo que vai convencer aquelas pessoas que só estão interessadas em coisas materiais. É o Espírito Santo que vai convencer. Então eu não preciso fazer um ambiente bonito na igreja para atrair o povo. Eu não preciso fazer um show na igreja para atrair o povo. Nós precisamos pregar a palavra. Esses homens não estão preocupados mais com aquilo que o Espírito Santo pensa deles. Eles não estão preocupados, porque quando nós nos preocupamos com aquilo que o Espírito Santo pensa de nós, nós vamos andar na direção do Espírito Santo. Então eles trocaram o papel, eles querem fazer agora parte do Espírito Santo, de convencer o homem, mas ao invés de imitar a Cristo, eles imitam o mundo. Não é dessa forma, irmãos. Não é dessa forma, não é o que Jesus nos ensina. Tá certo? Então, a palavra de Deus diz: mas primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça. Essa é a nossa prioridade. As bênçãos, ela é uma consequência da vida que nós levamos com Deus. Nós somos abençoados materialmente? Somos. Claro que nós somos. Eu tenho certeza que você recebeu muitas bênçãos materiais da parte de Deus, mas porque você tem buscado primeiramente o reino. Tá certo? Então não é pecado, irmãos, pregar bênçãos materiais. Não é pecado. Tá? Vou deixar bem claro aqui, não é pecado você pregar uma bênção material, que Jesus vai te abençoar, que Jesus vai te dar uma casa, que Jesus vai te curar. Não é pecado. Mas a prioridade são as coisas espirituais. Mas primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça. Essa é a prioridade do crente. Aí,
Em Mateus, capítulo 13, versículo 20 e 22, está escrito assim: porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas o cuidado deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífero. Então aqueles que recebem a palavra em meio às pedras, ele recebe com alegria, mas ele não está arraigado na palavra. Aí quando vem as dificuldades, ele abandona. Eu não aceitei a Jesus para passar por isso. Sabe por que essas pessoas agem dessa forma? Porque o evangelho genuíno não está sendo pregado como deve de ser pregado. As pessoas estão aprendendo a buscar somente a bênção. E quando a pessoa ela segue a Cristo por causa da bênção, ela não tem raiz. Ela não tem fundamentação na palavra. Então quando vem qualquer vento, ela cai. Temos também aquele que foi semeado entre os espinhos. Ele ouve a palavra, porém ele é sufocado pelas coisas desse mundo, porque o foco da pessoa é somente as coisas materiais. Ele se afadiga nas coisas materiais. A sua preocupação está nas coisas materiais. Então ele acaba deixando a família dele de lado para poder trabalhar, para poder conquistar. Ele acaba deixando de vir aos cultos quando ele pode vir. Porque veja bem, irmãos, nós temos o nosso trabalho, muitas das vezes nós não podemos vir. Mas existem aquelas pessoas que podem vir e não vêm. Elas vão procurar mais trabalho para angariar mais riquezas. Então, a Bíblia não diz que elas morrem. A Bíblia diz que eles ficam afadigados com as coisas dessa vida. Tem muita gente assim. Vamos para o tópico 2. Jesus desafia a fé dos discípulos. Deixa eu ver aqui. Irmã Sandra, deixa aberto para a gente João 14,15. Aí, deixa eu ver. Irmão, lê para a gente. Jesus subiu ao monte. Jesus subiu ao monte. Que monte seria este? Não existe uma designação específica para a localidade deste monte. Tal como em toda a região montanhosa, havia algumas elevações de terreno que, embora fossem particularmente altas, podiam servir como um local adequado para Jesus se dirigir aos seus discípulos. A multidão. Assim ele subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. A partir dali, nosso Senhor avistou uma multidão que se dirigia ao seu encontro. Por isso decidiu testar um dos seus discípulos, Filipe, perguntando: onde compraremos pão para esses que comam? Todo o relacionamento de Jesus com os seus discípulos estava sempre fundamentado em um ensinamento. Então vamos lá. Que monte seria este? Se João ele não registrou o nome do monte em seu evangelho, em outras ocasiões ele citou o nome dos lugares, é porque esta informação não é relevante. Então qualquer pessoa que queira dizer o nome do monte é somente especulação. Por quê? Porque nós não sabemos. Jesus também ele testa um dos seus discípulos, que era Filipe, perguntando: onde nós compraremos pão para que estes comam? Então Filipe ele não responde a pergunta de Jesus de forma direta, mas ele foca em quando seria necessário, destacando a dimensão econômica do problema. Então o dinheiro daquela época era o denário, era uma moeda romana. Então uma moeda romana
equivalia a um dia de trabalho de uma pessoa comum. E aí, segundo o comentário bíblico de Moody, um denário seria suficiente para cerca de 30 refeições. Então, Felipe, ao mencionar que seria necessário 200 denários, ou seja, se um denário era um dia de trabalho, 200 denários seriam 200 dias de trabalho. Então, seriam necessários 200 denários para alimentar a multidão. Ele estava se referindo a um valor que proporcionaria aproximadamente 6.000 refeições. Se você pegar 200 denários vezes 30, dá 6.000. Um denário é equivalente a 30 refeições. 200 denários vezes 30 é equivalente a 6.000 refeições. Aí ele conclui que nem isso seria o suficiente, considerando que havia quase 5.000 homens, tirando mulheres e crianças, tornando aí a quantidade insuficiente para suprir a necessidade de todos. Tá certo? Aí o comentarista ele diz assim: todo o relacionamento de Jesus com os seus discípulos estava sempre fundamentado em um ensinamento. Então, se o relacionamento com Jesus se fundamenta em ensinamento, como é possível desejar ter um relacionamento com Jesus sem aprender sobre ele por meio da sua palavra? O nosso relacionamento com Jesus é por meio da sua palavra. Então Jesus ele estava ali criando um relacionamento com seus discípulos através do ensino. Então, para ter um relacionamento com o Senhor Jesus, nós precisamos aprender. E para poder aprender, nós precisamos amar a palavra de Deus. Porque é através da palavra que nós iniciamos esse relacionamento. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, foi através da pregação da palavra. A fé que foi gerada em nós foi pelo ouvir da palavra. Então nós fundamentamos a nossa fé pela palavra de Deus. É pela palavra que nós cremos em Jesus Cristo. Por exemplo, quantas e quantas vezes você já não veio para o culto, cabisbaixo com determinadas situações, e aí vem Deus, usa o pregador, a palavra é liberada, você foi renovado e saiu daqui fortalecido pela palavra. O maná do céu que alimenta a nossa alma é a palavra. Sabe por quê? Porque Jesus é o Verbo. Ele é a própria palavra. Então, irmãos, quando nós estudamos a Bíblia, nós estamos nos relacionando com o Senhor Jesus. Quando nós frequentamos a escola bíblica dominical, nós estamos nos relacionando com Jesus. Porque é pela palavra. Pela palavra nós cremos. É pela palavra que nós andamos. É pela palavra que nós cremos que nós iremos morar no céu. Então é pela palavra que nós fundamentamos esse relacionamento com Jesus. Que nós nos arraigamos. Agora, o que pode acontecer se nós não aprendermos a palavra? Eu vou te dar um exemplo aqui. O casal lá no Éden, Deus deu um único mandamento para eles. E qual era esse mandamento? Que eles não viessem a comer da árvore da ciência do bem e do mal. Só que a mulher, ela não entendeu este único mandamento. E o que aconteceu? Ela foi enganada pelo inimigo. Então, se nós não observarmos bem a palavra de Deus, se nós não estudarmos a palavra de Deus, nós estamos também sujeitos a cair no engano do inimigo. Hoje, irmãos, na internet está cheio de gente herética pregando a palavra. E é gente que tem eloquência, gente que usa aí palavras de efeito, gente que emociona, te faz chorar. Mas se você analisar o que está sendo pregado, é heresia. Então como é que nós vamos poder ter um relacionamento com Jesus se nós não aprendermos a palavra? Nós estamos sujeitos a cair no engano.
Então, nós vemos aí na internet, aí, eu fiquei assim abismado com um menino que estava pregando a palavra de Deus e o escândalo comendo a solta, até mesmo comentaristas políticos comentando a respeito desse menino. E quando eu falei, até então eu não estava tão interessado, mas quando eu falei, não, um comentarista político falando desse menino, eu vou dar uma olhada, porque a coisa deve ser feia. E ali ele mostrou um pedaço do vídeo, dizendo, um menino pregando que ele cura. Irmãos, aí eu te pergunto, como é que os pastores de igreja convidam uma pessoa para pregar no altar, falando esse tipo de coisa? Por que os pastores de igreja estão convidando pessoas assim, pessoas heréticas? Os pastores de igrejas, irmãos, eles são estudados. Na sua grande maioria desses pastores, eles são letrados na palavra de Deus. Mas por que eles convidam pessoas assim, heréticas, para pregar nas suas igrejas? Por causa da fama. Para ganhar mais pessoas. Porque quanto mais gente tiver na igreja, maior é a oferta. Então esses pastores trazem pessoas heréticas para pregar na sua igreja, e o povo acaba sendo contaminado por heresias. Por quê? Porque tem muita gente que não estuda a palavra de Deus. Tem muita gente que não quer se relacionar com Deus através da sua palavra. E é aí que muita gente acaba sendo enganada. E é aí que muita gente acaba sendo induzida ao erro, por não conhecer a palavra de Deus como deveria ser conhecido. Vamos lá, João 14,15, lê para a gente, fazendo um favor. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Olha aí, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quem não lê a Bíblia vai conhecer esses mandamentos? Quem não estuda a palavra de Deus, quem não vem para a escola dominical, vai conhecer esses mandamentos? Não vai, irmãos. E como é que ela vai guardar esses mandamentos? Como é que as pessoas vão conhecer os mandamentos do Senhor se elas não procuram conhecer esses mandamentos? Então elas se tornam presas fáceis de pessoas heréticas. Elas se tornam presas fáceis de pessoas aproveitadoras. Porque tem muita gente, irmão, enganando o povo. Tem muito estelionatário enganando o povo. Pessoas que se vestem bem, falam bonito, dá glória a Deus, mas que está enganando muita gente. Mas por que essas pessoas estão sendo enganadas? Porque não estuda a Bíblia. Porque não quer ter um relacionamento com Jesus através da sua palavra. E isso, irmão, está acontecendo demais no mundo. É no mundo. Tem muita gente aí cobrando para orar. E tem muita gente pagando para receber a oração. Aqui no Japão eu fiquei sabendo de caso que uma pessoa pagou 50 mil ienes para a pessoa orar por ela. Mas por que ela pagou? Porque ela não conhece a palavra de Deus. Porque se conhecesse, não cairia nesse engano. Então o inimigo, ele usa essas pessoas para abalar a nossa fé. Para abalar a fé daquelas pessoas que não têm o conhecimento da palavra como deveria de conhecer. Então, irmãos, estude a Bíblia, estude a palavra de Deus. Por quê? Porque qualquer pessoa que subir no altar de Deus e pregar bobagem, logo você vai saber que está falando besteira. E se você vê que a pessoa está falando besteira, irmão, não dá glória a Deus não, irmão. Não fala amém não, irmão. Nós temos que estudar a Bíblia por causa dessas coisas. Além de nós nos aprofundarmos no relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, porque nós somos discípulos de Jesus. Pode ser pastor, pode ser presbítero, pode ser cooperador, pode ser diácono, mas não deixou de ser discípulo de Jesus. Nós estamos aprendendo no dia a dia. Então, que venhamos a estudar a Bíblia. Vamos para... agora é o 2, né? Isso. O desafio para os discípulos. Deixa eu dar uma olhada aqui.
Irmã Andra, lê pra gente o desafio para os discípulos. Aí, presbítero Lucimar, deixa aberto pra gente 2 Coríntios 12, 10. Vai lá. O Senhor utilizou a situação de uma multidão necessitada para transmitir aos seus discípulos uma valiosa lição. Nesse momento, os discípulos compreenderiam que muitos dos desafios da missão evangélica não podem ser superados apenas com o esforço humano. O discípulo Filipe foi colocado à prova por Jesus para enfrentar a dificuldade de alimentar essa multidão faminta. Aqui o Senhor estava demonstrando a limitação humana em resolver problemas complexos. Naquele local não havia comida suficiente, nem possibilidade de compra para satisfazer as necessidades da multidão. O Senhor desafiava assim a fé dos discípulos, sempre com o intuito de promover o seu crescimento espiritual. Então vamos lá. Com a mulher samaritana, o Senhor Jesus usou a água para ensiná-la. Já com os seus discípulos, Jesus usou a multidão para lhes trazer um ensinamento. Então, na ótica humana, como é que eles lidariam com aquela situação de ter que alimentar toda aquela multidão? Jesus provou a fé deles. Então, naquele local também não havia ali recurso para alimentar aquela multidão. Era uma situação aí complexa. Então, irmãos, a vida aqui na Terra, ela também pode ser uma luta desafiadora. Nós passamos por grandes desafios aqui na Terra. Alguns problemas parecem ser maiores do que os nossos recursos. Tem muitos problemas que são maiores daquilo que nós podemos fazer. A exigência, ela ultrapassa aí a nossa capacidade. Então, aos nossos olhos, muitas das vezes, não tem como resolver. Por quê? Porque nós enxergamos apenas aquilo que é físico, aquilo que é humano. Porém, nós não fomos chamados para olhar somente para as coisas dessa vida. Nós somos chamados para olhar para as coisas que são de cima, que são do alto. Então, aquilo que cabe a nós temos que fazer. Se nós temos um recurso, ainda que seja pouco, nós temos que fazer. Os discípulos, eles apresentaram para Jesus ali 5 pães e 2 peixinhos. Eram os recursos que eles tinham. Então, ainda que seja pouco o nosso recurso, aquilo que cabe a nós temos que fazer. Nós não podemos deixar de fazer. Mas aquilo que cabe a Deus, você tem que entregar na mão dele. Você tem que confiar no Senhor. Por muitas das vezes nós nos encontramos em momentos difíceis que não tem solução. Tinha como os discípulos alimentar toda aquela multidão? Não tinha. Tinha recurso? Não tinha. O que eles tinham ali? Jesus. Então muitas das vezes você se encontra em situação que não tem saída, não tem solução, não tem como resolver. Mas o que você tem? Você tem Jesus. Então você tem que confiar nele. Na situação difícil, você tem que fazer uso da sua fé. É através da fé que nós vencemos as nossas lutas, as nossas batalhas. Sabe por quê? Porque a situação difícil, ela tira de nós o controle, ela tira de nós os recursos, ela tira de nós as respostas. Para muitas coisas nós não temos respostas. Ah, mas por que aconteceu isso? Não sei. Por que Deus permitiu isso acontecer na sua vida? Deus sabe. Mas quando nós confiamos no Senhor, nós aprendemos. Para muitas pessoas é doloroso entregar o manche, a direção da sua vida para o Senhor Jesus. Senhor, toma a direção, resolve. O que muitos querem é resolver o problema, tomar a direção da coisa. Mas tem momentos, irmãos, que não dá. Vai ter momento que você vai ter que dobrar o seu joelho e orar ao Senhor, entregar na mão dele e confiar nele.
Por muitas das vezes nós choramos e sofremos. Por quê? Porque nós não estamos confiando em Deus. Ele é poderoso para fazer um milagre na nossa vida. O Jesus que operou o milagre da multiplicação de pão e peixe é o mesmo Jesus que pode realizar o milagre na sua vida. Mas você tem que confiar. Você tem que entregar na mão dele. Os discípulos confiaram. Os discípulos obedeceram. Então nós temos que confiar. Nós temos que obedecer. E é no momento difícil que nós aprendemos a entregar a direção na mão do Senhor Jesus. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Olha aí. Paulo, ele está dizendo aí que ele sente prazer nas suas fraquezas, nas suas injúrias, nas suas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Por quê? Porque ele reconhece que ele é dependente de Deus. Porque ele sabe que o poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas dele. Então, quando você se sente fraco, é aí que você está forte. Quando você se sente oprimido, é aí que o Senhor está com você. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Assim como Paulo confiava em Deus, nós também temos que aprender a confiar nele. Porque existem coisas, irmãos, que o Senhor nos coloca para realizar um milagre na nossa vida. O milagre ele só acontece no improvável. Como é que aqueles discípulos iam alimentar toda aquela multidão? Tinha como? Não tinha. Tinha como aquela viúva de Sarepta multiplicar a farinha e o azeite por si próprio? Não tinha. O que ia acontecer depois que ela preparasse a sua última refeição? Ela ia morrer. Era uma situação que não tinha saída. Aquela viúva que estava prestes a perder o seu filho por causa da dívida deixada pelo seu marido, ela não tinha saída nenhuma, ela ia perder os seus filhos. E aí que o milagre entra. É quando não tem jeito, é quando não tem solução. Então quando você disser assim, meu Deus do céu, eu vou perecer, fica tranquilo, o milagre está indo no seu encontro. Esse é o Jesus que nós servimos. Este é o pão da vida. É por isso que nós temos que entregar a direção da nossa vida nas mãos dele. No momento difícil nós temos que confiar-nos. Assim como os discípulos confiaram nele. Nós também temos que confiar. Por quê? Porque nós somos discípulos de Jesus. 3. Uma lição de provisão. Irmã Márcia, lê pra gente. Os discípulos descobriram um menino que trazia consigo o lanche da tarde, comprido em seu alforje 5 pães pequenos de cevada e 2 peixinhos. Jesus pegou esses pães e peixes, deu graças ao Pai e por meio das suas mãos realizou um milagre de multiplicação. A quantidade foi tão grande que precisaram buscar algum cesto para distribuir os pães e os peixes à multidão e guardar o que restou. Assim todos comeram até se saciar. A lição que tiramos desse episódio é que Deus nos surpreende com soluções extraordinárias. Ele manifesta o seu poder de provisão para aqueles que acreditam nele. Olha aí, irmão. A provisão de Deus só vem para quem crê nele. E quem crê anda em obediência. Quem crê anda segundo a palavra dele. Então, qual era o recurso que os discípulos tinham naquele momento? 5 pães e 2 peixinhos. O que era aquilo para alimentar aquela grande multidão? Não era nada. Porém, Jesus pegou os pães e os peixes, deu graça e proveu para alimentar aquela grande multidão. Jesus realizou o milagre. Então, a provisão, ele é o ato soberano de Deus de suprir as necessidades do seu povo de forma graciosa e suficiente no tempo certo.
Não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Então, irmãos, está passando pela prova, fica tranquilo. Descansa no Senhor. Senhor, toma a direção da minha vida, me ajuda nos momentos difíceis, porque eu sei que o Senhor vai prover na minha vida. É assim que nós devemos proceder. Você crê que Deus pode prover na sua vida? Nós temos que crer, irmãos. Não é pela força da sua necessidade que o milagre vai acontecer na sua vida, mas é pela sua fé, é pela sua obediência. Hebreus capítulo 11, versículo 6, está escrito assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então nós temos que buscar, irmão. É no momento difícil que é aí que nós temos que dobrar o nosso joelho e buscar. Se está tudo bem, não podemos deixar de buscar. Mas se estiver indo tudo mal, temos que continuar dobrando o nosso joelho e continuar buscando. Porque é pela fé que nós vencemos as batalhas. É verdade. É pela fé. Qual que é o versículo? Hebreus capítulo 11, versículo 6. Então é através da fé. Quantas e quantas vezes o Senhor já não te surpreendeu? Você já recebeu algo de Deus que você achava que era improvável? O Senhor, Ele provê, irmãos. Eu já recebi muitas bênçãos. Eu tenho certeza que você já recebeu muitas bênçãos. Quer ver só? Eu vou te contar um testemunho aqui. Na época, o presbítero Lucimar, lá em Riogo, ele tomava conta da igreja em Takarazuca. Irmãos, eu estava numa prova tremenda. E eu precisava de um carro. Aí, o que eu fiz? Eu falei: Senhor, eu preciso de uma vaga para ajudar, para fazer um CAI ali. E tinha uma pessoa ali vendendo uma serena preta, era a coisa mais linda. Só que eu não tinha dinheiro, não tinha recurso nenhum. Sabe o que o Espírito Santo me falou? Vai lá e dá sua oferta. Oferece 700 mil no carro dele. Eu fui e ofereci, mas não tinha dinheiro nenhum para pagar. Quando a agência de carro do senhor Tanaka e fala para ele pagar o carro para você. E eu fiz, irmão. E ele pagou. E eu fui pagando parcelado para ele aos pouquinhos depois. Foi pela fé, irmãos. São coisas improváveis que Deus faz na nossa vida, mas é no tempo difícil. É por isso que você tem que crer. É por isso que você tem que ser fiel. Porque quando nós estamos focados em Cristo, quando nós estamos com a nossa fé direcionada para Cristo, é aí que vai vir a provisão. Porque a vaga naquele momento era uma necessidade para ajudar na obra ali da Carazuca. Então Deus, Ele proveu aquele carro para mim, sem eu ter condições de ter. Então Deus, Ele faz essas coisas. Eu tenho certeza que você recebeu coisas semelhantes, que você não imaginava que ia acontecer, mas aconteceu. Deus usou alguém para te abençoar, sem menos você esperar. Sabe por quê? Porque Deus tem compromisso com aqueles que são fiéis a Ele. Então nós não devemos buscar o Senhor por causa das bênçãos. Nós temos que buscar o Senhor por amor a Ele, por amor à Sua palavra. Porque a bênção, ela é uma consequência na vida daquele que é fiel. Você tem sido fiel a Deus? Quem é fiel, irmão, passa por luta, passa por provações, mas ele tem vitória. Se você está passando por lutas e provações, se alegra, dá glória a Deus. Porque se você estiver agradando o inimigo, se o inimigo estiver contente com você, se ele não estiver fazendo nada para roubar a sua coroa, tem alguma coisa de errado. Agora, se você estiver na peleja, irmão, se alegra, dá glória a Deus. Dá glória a Deus, vai marchando para a glória, dando glória a Deus e aleluia, confiando que Jesus é o seu galardoador. Então o nosso Deus, Ele é chamado de Jeová Jireh, o que significa o Senhor proverá.
O Senhor Jesus não apenas dá a provisão, como Ele também é a provisão. Ele também é a provisão. Então, quando nós cremos, não recebemos apenas a provisão, mas recebemos a presença daquele que nunca falha. Então, irmãos, não desista da sua fé, não desanime de orar, não desanime de dar glória a Deus, não desanime de cantar. Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é o nosso alimento espiritual. O nosso relacionamento com Ele é através da palavra. E você estando aqui, aprendendo sobre Ele, você está aprofundando o teu relacionamento com Ele. Vamos para o 3, Jesus, o pão que desceu do céu. Deixa eu ver aqui. Presbítero Lucimar, lê para a gente qual é o real interesse da multidão. No dia seguinte, ao milagre da multiplicação dos pães e peixes, a multidão que havia participado buscava Jesus na região de Cafarnaum, conforme indicado em João. Ao encontrá-lo, Jesus transmitiu uma mensagem clara e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. O Senhor compreendia que a percepção daquela multidão sobre ele era puramente social e desejava um líder que satisfazesse as suas necessidades materiais. No entanto, para além do pão físico, o Senhor queria oferecer-lhes o pão que desceu do céu. O povo não percebia que a multiplicação dos pães era apenas uma representação do verdadeiro pão da vida que Jesus tinha para dar. O nosso Senhor é o pão que realmente apazigua a fome do ser humano. Olha aí. Irmãos, tem muitas pessoas que buscam a Jesus por aquilo que Ele pode dar. Tem muita gente que acha que as riquezas materiais dessa vida vai te trazer felicidade. Pode até trazer, irmãos, felicidades passageiras. Mas as riquezas dessa vida não podem preencher o seu coração. Tem muita gente, inclusive dentro da igreja, que tem um bom trabalho, que tem um bom carro, que tem uma família, que tem uma ótima casa, mas não é feliz. Por que não é feliz? Porque falta Jesus na sua vida. Embora esteja dentro da igreja, ela não está preocupada com Jesus. Ela está ali só para fazer um número. Ela só está preocupada consigo própria. Ela busca Jesus só por interesse. E não tem felicidade. Mas sabe que isso pode mudar? Pode, se ela passar a buscar Jesus. O povo buscava Jesus por causa de coisas materiais. Tem muita gente assim. E tem muita gente triste. Tem muita gente se acabando com o seu casamento. Por quê? Porque só busca coisas materiais. Só busca Jesus por aquilo que Ele pode dar. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Alguém aqui conhece aquela banda Linkin Park? Aquela banda de rock? Alguém já conhece? Conhece? Você ficou sabendo que aquele vocalista daquela banda, ele se suicidou? Ele se matou, irmãos. Era um homem famoso, tinha tudo na vida, tinha riqueza, tinha uma boa casa, tinha um bom carro. Todo mundo sabia quem era ele. Ele viajava o mundo fazendo show. Ele tinha tudo que um ser humano pode desejar. Era aquele homem tinha. O que aconteceu? Se matou. Você sabe por que ele se matou? Porque a sua fama não preenchia o seu coração. A sua riqueza não preenchia o seu coração. Faltava algo na vida dele. Então ele se matou. Irmãos, só Jesus pode preencher o nosso coração. Só Jesus pode te dar alegria. Você pode estar na luta tremendo, o mundo pode estar desabando na sua cabeça, mas quem tem Jesus tem alegria. Aleluia. Quem é do céu, irmão, não se importa com as coisas dessa vida.
Quem é do céu, a coisa pode estar indo ruim, de mal a pior, mas ele sabe que o que espera ele são coisas que ele nunca viu, são coisas que o ouvido nunca ouviu, são coisas que o coração nunca sentiu. Quem é do céu, o mundo pode estar desabando, mas ele está dando glória a Deus e aleluia. Aleluia. O seu glória expressa alegria. O seu sorriso não expressa tristeza. O seu aleluia expressa adoração, a honra. Então quem olha para ele não entende. Como é que pode? Está indo mal a pior e está dando glória a Deus, aleluia. Porque ele é do céu. Porque ele se alimenta do pão vivo que desceu do céu. Ele se alimenta do pão da vida que é Jesus. Ele se alimenta da palavra. Então é dessa forma que nós devemos proceder, meus irmãos. Irmãos, vamos pular para o 3. Já o horário já deu. Esse tópico aqui é muito importante. O que é comer o pão? O presbítero Maurício lê para a gente. O que é comer o pão? Observamos uma mudança nas palavras de Jesus ao passar de o pão vivo que desceu do céu para o pão que eu der, e a minha carne. Mas, mais tarde, o apóstolo Paulo fez uma associação simbólica entre o pão da ceia do Senhor e a carne de Jesus, afirmando: isto é o meu corpo, isso é o meu sangue, de forma evidente ao mencionar a partilha da sua carne, e o nosso Senhor refere-se à sua morte na cruz, onde oferece a sua vida em prol dos pecadores que se arrependem e creem no Evangelho, proporcionando-lhes a salvação e vida eterna. Então vamos lá, o pão que eu der é minha carne. Então aqui não se trata de comer fisicamente ou literalmente a carne de Jesus, mas de crer em Jesus, aceitando como Salvador e Senhor da sua vida. Assim como o pão é essencial para a vida biológica, Jesus é essencial para a vida espiritual e eterna. Então João capítulo 6, versículos 53 e 54, está escrito assim: Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vidas em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, irmãos, aqui neste versículo, comer a carne e beber o sangue significa receber a Cristo pela fé, tá? Participando da sua vida e sacrifício. Então aqui João capítulo 6, 53, 54 não tem nada a ver com a ceia do Senhor. Este versículo aqui não tem nada a ver com a ceia do Senhor. Então no contexto judaico, o sangue representava o quê? A vida. Então beber o sangue de Cristo significa aceitar o seu sacrifício e se apropriar da vida que Ele oferece. Então, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós lembramos do seu sacrifício lá na cruz. Lembramos que Ele vai voltar um dia para nos buscar. Estamos tendo comunhão com os nossos irmãos e com o nosso Senhor. Então, quem participa da ceia de forma indigna, ele não, sem estar em comunhão, ele está participando aí de forma indigna, porque a ceia do Senhor simboliza comunhão. Então, se a pessoa está brigada com o irmão dela, não conversa, né, e vai participar da ceia, ela não está em comunhão. Então, tem que se reconciliar primeiro. Então, comunhão com quem? Com Deus, com o nosso Senhor. Então, ao participar de qualquer maneira, a Bíblia vai nos dizer que tais comem e bebem para a própria condenação. Então, na última ceia, Jesus usou a linguagem semelhante ao instituir o pão e o vinho como símbolo do seu corpo e sangue. Isso está lá em Lucas 22, versículo 19 e versículo 20. Então agora aqui, mais uma vez,
João capítulo 6 não se refere diretamente à ceia, mas sim à fé contínua em Cristo como um alimento espiritual da alma. Além de Jesus ainda não ter estabelecido a ceia neste tempo, ele jamais trataria dela com o povo de modo geral, diante de gente que não cria nele. Então agora veja bem, irmãos, não podemos de forma nenhuma afirmar que João capítulo 6, versículos 53 e 54 está falando de ceia. Não podemos de forma nenhuma fazer esta afirmação, porque se nós afirmarmos isto, estaremos dizendo que a ceia tem poder de salvação. Não tem, tá? Então aqui, ó, versículo 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então aqui Cristo fala da fé em Cristo como alimento para a alma, tá certo? Então a ceia é o batismo. A ceia e o batismo, eles não têm o poder de salvar, mas é um cumprimento da palavra de Deus que nós devemos cumprir, tá bom? Irmãos, o tempo já está esgotado. Eu quero agradecer a oportunidade aqui, não vai dar tempo mais. E aqui nós encerramos. Amém? Aprendemos aqui, nessa noite, o que Jesus é o pão da vida. E vimos aqui três tipos de milagres, a qual nós podemos ver que era impossível naquele tempo. Aquela mulher que estava com os seus devedores ali buscando os seus filhos para poder estar ali, levando os seus filhos como forma de pagamento. E ela não tinha dinheiro, porque ela era uma mulher viúva. Mas Deus ali providenciou ali uma vitória na vida dela. Vimos também a mulher que estava pegando umas madeiras para fazer um fogo, e ali colocar ali uma farinha, um pouquinho de farinha que ela tinha, um pouquinho de azeite, e ali fazer um bolinho para ela, para o seu filho, para que no dia seguinte ela já estava esperando quem? Bater na porta. Ela estava esperando a morte. Mas Jesus mandou um homem de Deus ali trazer vida para ela, trazer a vitória. São soluções assim que a gente olhando, não tem solução. Se olhar com os olhos humanos. Mas se nós, como foi pregado aqui, olharmos para Jesus, temos fé nele, crer nele, Deus ele traz a vitória para cada um de nós. E vimos também ali um milagre que Deus fez ali no deserto, alimentando 5.000 homens e mulheres. Mas ele sabia onde estavam aqueles 2 peixes e aqueles 5 pão. Ninguém sabia. 5.000 homens ou 10.000 homens, vamos dizer assim, só um tinha comida, mas era só para ele. Mas Deus multiplicou ali. Porque Deus é um Deus que sabe todas as coisas, né? E também pegando o gancho aqui do testemunho do nosso irmão ali, do cooperador, a respeito do carro, eu também queria pedir um carro para o Senhor, só que eu já fui mais ousado, né? O meu sonho era ter um carro zero. Falei, Senhor, eu quero um carro zero para a sua obra, para fazer a sua obra, como o companheiro aqui falou. E ele sabia do meu coração. Só com um salário de 950, e aí você acha que a gente ia ganhar? Ia ter uma condição de comprar um carro zero, custando 3 milhões? Só Deus, né? Só Deus. E eu consegui. Deus me abençoou. Do jeito que eu queria, carro zero, da forma que eu falei, Senhor, eu quero dessa forma. Mas o carro não é meu, o carro é seu. É para a tua obra. Eu vou ser somente o motorista. E eu ganhando 950 ien, consegui comprar um carro. É só Deus, quando nós colocamos a nossa fé em prática, cremos nele, buscamos nele, ele nos abençoa. Mas nós temos que mostrar para ele que é para a obra dele. Não é para nós, é para a obra dele. Amém? Então nós sabemos que quando Deus, nós colocamos a nossa fé, como foi falado aqui, crendo nele, acreditando, né, e sendo também obediente a ele, né, Deus ele vai nos abençoar. Né, onde a gente vamos achar que não tem solução, mas se nós entregarmos na mão dele, vamos ter certeza de que ele vai estar te abençoando. Para nós não tem solução, mas para ele tem.
Amém? Cabe o quê? A nossa fé nele. Em nome de Jesus. Então a próxima aula da semana que vem vai ser a lição número 5, que nos fala assim, a verdadeira, ou a verdade que é liberta. A verdade que liberta o homem. Amém? Então vai ser a próxima lição, lição número 5. Em nome de Jesus.